2 de outubro de 2021. A reprovação à presidência de Jair Bolsonaro atinge seu recorde histórico de 58%, segundo a Poder Data. Com a indignação à flor da pele, o povo se reúne em manifestação na capital do país, com máscaras no rosto e revolução no coração. Primeiramente, você pode dizer seu nome, o que você faz, sua idade e autorizar nosso direito de imagem, só para... Certo, autorizo o direito de imagem. Meu nome é Denise, eu sou bibliotecária e eu tenho 58 anos. Denise, o que você veio fazer aqui hoje? Por que você está manifestando? Eu estou aqui por quase 600 mil vidas perdidas no Brasil, pelo preço do gás, pelo preço da energia elétrica, pelo preço do frango e pela carestia toda que a gente tem visto. Quando é que a gente viu a inflação dessa altura que está? Eu acho que o povo está passando fome, está cozinhando com lenha, quando tem alguma coisa para cozinhar. Então a gente não pode mais aguentar isso. Você autoriza a gente usar a sua imagem? Autorizo sim. Primeiramente, a gente está aqui para se manifestar. O que você está manifestando hoje? Eu estou manifestando o meu direito de continuar tendo direitos básicos, que para mim diz a alimentação, não só uma alimentação comum, mas uma soberania que o povo tem que ter sobre o seu alimento, o direito básico à saúde e educação e também a questão, de todo o coletivo. Você acha que facilitou ou piorou em alguma instância o governo, a situação econômica que o Brasil está para você achar emprego e tal? Piorou muito. Já não estava fácil e com a pandemia as chances, as oportunidades praticamente não estão existindo mais. Se você não for para o trabalho informal, você provavelmente não vai conseguir achar um emprego. Eu vivi a ditadura militar e não quero outra ditadura de forma nenhuma. Eu vi esse Brasil renascer, eu vi a democracia, eu acompanhei a Constituição. Eu não quero esse retrocesso de forma nenhuma. Eu tenho 2 netos que fizeram essas coisas lindas. Eu quero a democracia para eles, a liberdade. Nós temos 3 milhões de habitantes em Brasília. 3 milhões, segundo o último censo do IBGE de 2010. Pessoas com deficiência são 250 mil pessoas com deficiência. E o retrocesso desse governo é escabroso. Em 2016, nós tivemos a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. Foi um marco da história da pessoa com deficiência. Mas só essa semana nós tivemos 3 retrocessos de leis que atrasam a pessoa com deficiência, entre o trabalho, entre a acessibilidade e a mobilidade urbana. Bom, muitas coisas eu acho errado nesse governo. Primeiro, o projeto de privatizações, certo? Segundo, a política voltada primeiramente para o agronegócio, sempre. Isso associado à devastação de florestas, de biomas incríveis que a gente tem aqui, certo? Além do mais, corrupção também, né? Sempre falaram que ia acabar com a corrupção, mas na verdade o que a gente está vendo é só vários e vários casos sendo acobertados, da família e de políticos associados também ao presidente. Você, como bióloga, o que você acha da situação da Amazônia hoje e da negligência do Bolsonaro quanto a isso? Então, a gente está vendo, nos noticiários o quanto que os incêndios aumentaram lá, Então, isso também vem acompanhado do desmonte do IBAMA, dos órgãos ambientais responsáveis. E a gente sabe que isso é um projeto, Isso não está acontecendo ao acaso, Claramente eles querem que a boiada passe, Veja vocês, Bolsonaro chegou e o povo sofre como um cão. A carne está cara, alimento disparado. Bolsonaro é um ladrão. Eu vejo a arte e a educação como a principal ferramenta de luta, Porque assim como muitos de nós da periferia fomos salvos pelo rap, pela música, pela arte em si, a gente acredita também que cada vez mais a juventude, a arte, quando ela vem com esse teor crítico da realidade, com o olhar crítico da realidade, ela ajuda o ser humano a se emancipar, Então a juventude se emancipando são corações revolucionários em ação, e eu acho que nosso país precisa urgentemente passar por um processo revolucionário, porque tem 20 milhões de pessoas passando fome, 105 milhões de pessoas em insegurança alimentar,
Morreram quase 600 mil pessoas agora com esse descaso que foi essa pandemia aqui pelo nosso governo. Então a arte ela vem como um papel informativo, de informar um número maior de pessoas de que precisa mudar, que a gente precisa reformular esse plano que foi escrito para nós pela elite. Acredito que quando o povo ele não consegue ter um pedaço de terra para plantar, um pedaço de terra para se cultivar e é tomado pelo agronegócio, a voz do povo, a cultura do povo se perde, infelizmente. Eu acho que a ausência de governo dele, a ausência de uma conduta mais efetiva em relação à política pública, aos direitos que todo brasileiro tinha, a esse posicionamento dele em relação a armas, a esse posicionamento dele de acabar com o STF. Eu acho que qualquer ato dele é prejudicial à democracia. Você acha que o Bolsonaro, de alguma forma, negligenciou as instituições públicas? Sem dúvida nenhuma. O aparelhamento aí dos militares dentro dos órgãos públicos, o enxugamento da máquina, a gente está vendo aí nas ações dentro da Amazônia, com a destruição da mata, a gente está vendo aí na falta de fiscalização, principalmente nos convênios que o governo federal faz com os estados e municípios. Isso aí vem fazendo com que a corrupção avance muito dentro do setor. Uma palavra-chave hoje é genocídio. Como você acha que o governo do Bolsonaro é genocida? Eu acho que um exemplo bem importante para a gente entender por que a gente usa essa palavra, claro que é simbólico, porque nós temos uma definição de genocídio relacionado com populações específicas, né? Mas hoje a gente usa esse termo porque é uma demonstração isso simboliza também para nós o tipo de ação que ele vem fazendo com o negacionismo, com a negação de compra de vacina, inclusive para tirar vantagem desses negócios que ficaram girando nesse período aí, relacionados a saber quem queria comprar a vacina e quanto queria ganhar de propina em cima disso. O Brasil é genocida desde a sua origem, desde quando encostou os barcos, né? Desde quando encostou os barcos aqui, o Brasil já vem nesse processo de genocídio de uma raça contra outras duas, né? Então, o Bolsonaro só representa essa figura, né? O Bolsonaro representa essas grandes figuras, grandes no sentido da história que foi contada, né? Não a história verdadeira, mas ele representa um Borba Gato, ele representa um Raposo Tavares, ele representa um Coronel Geisel, ele representa o Hitler, o Mussolini, o Franco, o Pinochet, ele representa toda essa escória, né, da nossa sociedade, da nossa humanidade. Você consegue traçar um paralelo entre o governo que a gente está vivendo hoje e a ditadura militar? Olha, é completamente diferente ainda, né? Se a gente não lutar contra, eu tenho medo que chegue lá. Na saúde, pelo descaso na compra das vacinas, pelo descaso com os povos indígenas, pelo descaso com a população LGBTQI+, pelo descaso com as mulheres, por todo o descaso, na verdade, com a sociedade brasileira. Se você tivesse cara a cara com o Bolsonaro agora, assim como a gente está, o que você diria para ele? Para ele ter vergonha na cara e assumir todas as merdas que ele fez, pegar os filhos dele e ir pra cadeia, que é o lugar dele. Não pode falar palavrão aqui não, né? Perguntaria, né, como que ele dorme à noite, sabendo de tudo que ele fez e continua fazendo, né, com todos os brasileiros. Seria difícil encontrar palavras para conseguir falar com ele. Eu perguntaria para ele, o que você ganha para ser desse jeito? O que você ganha para acreditar nas mentiras que você sabe que é mentira? O que você está ganhando em ver um país inteiro se desmontando? Presidente, olhe para o nosso povo. Você governa todos, você não governa só os que te elegeram. Você é presidente da nação e não só de um clã, de um grupo determinado. O Brasil é maior do que você. Não diria nada, porque eu não quero estar cara a cara com o Bolsonaro. Caramba, muitas coisas, velho. Não seriam coisas bonitas, eu acho, sabe? Ele não foi eleito para governar para os seus eleitores apenas, ele foi eleito para governar para o Brasil. E o Brasil é muito mais do que os bolsonaristas.
Senhor presidente Bolsonaro, nós lhe respeitamos como presidente. Não exclua as pessoas com deficiência. Nós merecemos respeito. Ai, mano, eu não tenho nem palavras. Acho que eu ia querer xingar muito ele, velho. Só isso. Não converse com um fascista desse nível. Eu acho que com um cara desse não tem diálogo, tá ligado? Diálogo a gente faz com o nosso vizinho, com os manos da quebrada, com as minas da quebrada, tá ligado? Agora com o verme nazista é poucas, tá ligado? Poucas ideias pra ele. A gente não aguenta mais o Bolsonaro porque ele apenas está sem comprar vacina e ele apenas está enchendo o saco do povo brasileiro. Ele é um genocida!